Após a morte do feiticeiro mais forte da Era Moderna, a esperança de todo o Japão cai sobre os demais feiticeiros e o protagonista, Itadori Yuji. Depois do fim do mangá de Jujutsu Kaisen, chegou a hora de revisitarmos a lendária batalha final contra o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Mas antes, você só pode continuar assistindo esse vídeo se você realizar um pacto vinculativo comigo, que é deixar o seu like aí embaixo e conferir a sua inscrição para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal. Combinado? Realizado então o nosso pacto, vamos revisitar a batalha final de Jujutsu Kaisen. O primeiro confronto entre Itadori e Sukuna começa quando Sukuna assume o controle do corpo de Yuji e coloca o seu plano em ação, possuindo o corpo de Megumi Fushiguro. Voltando um pouco no tempo, a explicação para isso foi a seguinte: quando o corpo de Yuji estava morto, Sukuna propôs um pacto vinculativo. Ele curaria Yuji em troca de poder tomar o controle do seu corpo por 1 minuto sempre que dissesse uma palavra-chave: acorrentar. Sukuna também prometeu que, durante esse tempo, não mataria ninguém com a condição de que Yuji esqueceria da existência desse pacto. Yuji inicialmente recusa e exige uma luta até a morte como resposta. E como compromisso, Sukuna estabeleceu as seguintes condições: se Yuji vencesse, ele reviveria sem o pacto vinculativo. Já se Sukuna vencesse, Yuji teria que aceitar o pacto e perderia toda a memória sobre ele. Sukuna derrota Yuji instantaneamente, forçando-o a aceitar o acordo. Voltando ao presente, após Yorozu se revelar para Yuji e Megumi, Sukuna ativou o pacto ao dizer a palavra acorrentar, assumindo completo controle do corpo de Yuji. Em seguida, Sukuna arranca um dos dedos de Yuji, transformando-o em um objeto amaldiçoado, forçando Megumi a engoli-lo e transferindo a sua consciência para o corpo de Megumi. Yuji, com a ajuda de Maki, enfrenta Megumi possuído, mas ambos são congelados por Uraume, permitindo que Sukuna escape, enquanto ele e Uraume riem do desespero de Yuji. Yuji se reúne com os outros feiticeiros e conversa brevemente com Rin Amai, agradecendo por ter salvado Hana. No dia 19 de novembro, começam os preparativos para libertar Gojo do reino prisional. E com sucesso, um acordo é feito entre Gojo e Sukuna para lutarem no dia 24 de dezembro, dando a Sukuna 1 mês para se preparar. Enquanto o rei se preparava, ele pôde perceber algo estranho. Sua mão continuava cortada após o seu confronto com Itadori, um detalhe que viria a se provar crucial para a derrota de Sukuna. Durante o mês de treinamento, Yuji se encontra com Choso e alguns outros feiticeiros. Eles discutem o desenvolvimento da técnica amaldiçoada reversa através do treinamento de substituição. Yuji, no entanto, fica confuso e preocupado com o conceito de treinamento de substituição, mesmo após a explicação de Ui. Kusakabe explica a Yuji que, devido a Sukuna ter assumido seu corpo e usado técnicas amaldiçoadas avançadas, o seu próprio corpo acabou assimilando essas técnicas. Com base nisso, Ui, cuja técnica amaldiçoada permite trocar as almas das pessoas de lugar, seria útil para memorizar os fundamentos da manipulação de energia amaldiçoada, técnicas de barreira e domínio simples que Kusakabe ensinaria a ele. Após a reunião, Yuji encontra Noritoshi acompanhado por Choso, que o informa que ele fará o treinamento de substituição com Yuta e Kusakabe, e pede a ajuda de Choso para aprender a manipulação de sangue. Como Choso não conseguiu ensinar a técnica com precisão para Yuji, Noritoshi Kamo assume a tarefa de ensinar para ele. Já em outra reunião, Yuji encontra Ui, Meimei e Yuta para discutir a técnica de cópia do Yuta. Yuji sugere copiar as técnicas de Hakari e Gojo e regenerar um membro consumido, mas Yuta recusa, explicando que o valor das técnicas amaldiçoadas cai a 0 quando o membro se regenera. Isso explica por que Hana e Inumaki permitiram que seus braços cortados fossem copiados. Yuta revela então a Yuji seu plano de usar seu próprio dedo como um truque para copiar, já que as técnicas amaldiçoadas de Sukuna estão gravadas no corpo de Itadori. No dia 24 de dezembro, o dia da batalha, Yuji e os outros feiticeiros se despedem de Gojo enquanto ele se prepara para enfrentar Sukuna. Yuji e seus colegas feiticeiros assistem à luta entre Gojo e Sukuna pela transmissão e ficam devastados ao ver Gojo ser morto por Sukuna. Higuruma e Yuji descem para lutar contra Sukuna depois que Kashimo perde para ele, porém havia algo diferente. Os braços de Itadori estavam completamente modificados. Higuruma utiliza sua expansão de domínio contra Sukuna. Pelos crimes cometidos durante o incidente de Shibuya, Sukuna é sentenciado à morte.
concedendo a Higuruma a espada do carrasco, capaz de eliminar Sukuna da existência com um mero toque. Após Higuruma falhar em acertar Sukuna e se encontrar à beira da morte, ele passa a espada para Itadori, que também falha em acertar Sukuna. Yuta e Rika aparecem e intervêm para fornecer suporte, seguindo um plano para matar e separar Sukuna de Megumi usando a expansão de domínio do Yuta. À medida que a luta avança, Rika arremessa Yuji contra Sukuna para atingir a barreira entre as almas de Megumi e Sukuna. Sukuna reage com um corte, atingindo tanto Yuji quanto Yuta, mas eles começam a curar seus ferimentos com técnica amaldiçoada reversa. Sukuna pergunta o que eles fizeram no último mês para melhorar tanto a sua energia amaldiçoada, ao que Yuji responde que trabalhou muito duro, enquanto Yuta simplesmente afirma que eles trapacearam. Yuji continua colocando pressão, enquanto Yuta consegue ativar a técnica do santuário em Sukuna, danificando o rosto do Rei das Maldições com a sua própria técnica. Yuta revela a Sukuna que fez Rika comer o último de seus 20 dedos amaldiçoados, um blefe em que na verdade era o dedo de Yuji. Yuji ataca Sukuna repetidamente, mas é atingido de volta, sofrendo cortes profundos em seu peito. Mesmo ferido, Yuji cospe sangue diretamente no rosto de Sukuna. Juntos, Yuji, Rika e Yuta colocam pressão sobre Sukuna, que encurralado começa a preparar um ataque poderoso, tentando utilizar a técnica de corte do mundo. Percebendo o perigo, Yuta agiu rapidamente enquanto Yuji, com a ajuda de Rika, segurava os braços de Sukuna. Aproveitando a oportunidade, Yuta arranca a segunda língua de Sukuna. O sangue cuspido por Yuji continuava a cobrir o rosto do inimigo, enquanto seu quarto braço era decepado, permitindo que a técnica Escada de Jacó fosse ativada no domínio de Yuta. Nesse momento, Yuji conseguiu acessar a barreira da alma de Megumi apenas para descobrir que ele havia perdido a sua vontade de lutar e a sua vontade de viver. Sukuna, aproveitando-se dessa fraqueza, lança finalmente o corte do mundo, ferindo gravemente Yuta, Rika e Yuji. Durante a confusão, Maki Zenin entra no domínio de Yuta e, aproveitando a distração de Sukuna, enfia a sua lâmina no coração de Sukuna pelas suas costas. Com o colapso do domínio de Yuta, Yuji se levanta, ainda determinado a salvar Megumi, mas logo começa a tossir sangue, percebendo que seus ferimentos não estavam se curando devido às múltiplas feridas causadas por Sukuna. Nesse momento, Choso aparece em seu auxílio, instruindo-o a concentrar sua energia em localizar as feridas, enviando o seu sangue como raízes para cada parte do seu corpo numa tentativa desesperada de recuperação. Após se recuperar, Yuji e Choso se juntam novamente à luta contra Sukuna, atacando de surpresa enquanto o Rei das Maldições estava distraído com o ataque do sangue perfurante de Choso. Após atacar Sukuna, Maki aproveita a oportunidade para cortar um dos seus braços, o que fez Yuji deduzir que, sem os sinais manuais ou a técnica reversa de cura, Sukuna agora não poderia mais usar o corte do mundo. Yuji pensou confiante que essa poderia ser a brecha necessária para derrotá-lo de uma vez por todas, mas Sukuna contra-ataca Larue com Black Flash. Yuji e Choso continuam a lutar contra Sukuna, que lança mais 2 Black Flashes contra Maki e Choso. Porém, Choso consegue reduzir parte dos danos com a sua armadura de sangue. Yuji retorna à batalha, separando Sukuna de Choso e assumindo o combate. Seguindo as instruções de seu irmão, Yuji usa o sangue perfurante pela primeira vez contra Sukuna. Em seguida, Yuji se prepara para lançar o seu próprio Black Flash e, com a ajuda da técnica amaldiçoada de Larue, que distrai o Rei das Maldições, o ataque acerta em cheio, despertando o seu verdadeiro potencial. Yuji se prepara para um combate direto contra Sukuna e consegue desferir 2 Black Flashes no Rei das Maldições. Devido ao consumo dos fetos amaldiçoados das Pinturas da Morte de número 4 a 9, Yuji teve gravada em seu corpo a técnica de manipulação de sangue, herdada do clã Kamo. Além disso, outra técnica amaldiçoada foi despertada dentro dele após o uso do Black Flash, permitindo que ele ativasse a técnica do Santuário, o que chamou a atenção de Sukuna. Quando Sukuna o golpeou com o corte, Yuji revidou com mais um Black Flash. Ao mesmo tempo, Ino ataca Sukuna com Ryu, e enquanto o Rei das Maldições estava distraído, Yuji aproveita para acertá-lo novamente com outro Black Flash. Sukuna retaliou com um golpe certeiro, mas Yuji não se abalou e o
atingiu com mais 2 Black Flashes. Embora Sukuna estivesse irritado com Yuji, ele foi novamente distraído pela ferramenta amaldiçoada portando a técnica de Nanami, permitindo que Yuji acertasse outro Black Flash. Após esses ataques, Sukuna ativou um domínio incompleto, o Santuário Malevolente, mas Yuji percebeu isso e usou o seu domínio simples para reduzir os danos. Yuji deduziu que o domínio colapsaria em cerca de 99 segundos e decidiu resistir durante esse tempo. Mesmo com os cortes se acumulando e uma de suas pernas sendo decepada, ele a recolocou a tempo do domínio terminar. No entanto, Sukuna finalmente ativa as suas chamas divinas, o Fuga. Devido à extrema pressão e calor dessa técnica, todos os seres vivos dentro do domínio corriam o risco de incineração. Choso forma uma barreira de sangue para proteger o seu irmão, sacrificando a sua própria vida. Em uma visão, Yuji e Choso conversam, com Choso se desculpando por ser um mau professor e refletindo que era natural o irmão mais novo superar o mais velho. Yuji, por sua vez, não via isso como motivo para que Choso perdesse a sua vida. Choso, finalmente em paz com seu destino, ouve Yuji expressar sua gratidão por ele ter estado ao seu lado nos momentos difíceis. No fim, Yuji agradece a Choso uma última vez por ser o seu irmão mais velho. Com a morte de Choso e o destino incerto de seus aliados, Yuji começa a vacilar enquanto Sukuna se aproximava. Mas para sua surpresa, Aoi Todo chega ao campo de batalha, dizendo a Yuji que seus aliados provavelmente estavam bem e que eles lutariam contra Sukuna mais uma vez, agora que as técnicas dele estavam esgotadas. Yuji percebe que a ativação do Boogie Woogie com o Vibra Slap havia mudado e melhorado a técnica, permitindo até 50 trocas por segundo, comparando isso a uma roleta. Ambos usaram essa vantagem para atacar Sukuna após suas respectivas trocas. Yuji então lança uma pedra energizada em Sukuna, trocando de lugar com ela para desferir um golpe direto no Rei das Maldições. Sukuna tenta arremessar Yuji, mas suas posições são trocadas por Todo novamente, permitindo que Yuji tomasse a vantagem. Sukuna então muda de tática e tenta prever um blefe de Todo, enquanto Yuji concentrava sua energia esperando um contra-ataque. No entanto, isso foi uma armadilha. Sukuna pensou que Todo trocaria a posição de Yuji com a de um dos corvos da Mei-Mei, mas isso era apenas uma ilusão, e Yuji acerta Sukuna com Black Flash. Tomado pela raiva pela morte de Choso, Yuji enfia os seus dedos no peito de Sukuna, tentando esmagar o seu coração. Antes que Sukuna pudesse tentar usar o seu domínio contra Yuji, ele é interrompido pela chegada de outra pessoa. Embora a figura parecesse ser Satoru Gojo, na verdade, aquele era Yuta, que havia tomado posse do corpo de Gojo como último recurso. Impressionado com isso, Sukuna dá um soco em Yuji, jogando-o para longe para então enfrentar Yuta. Yuji e Todo testemunham Sukuna e Yuta formarem uma barreira de domínio reduzida, e após o colapso das barreiras de Sukuna e Yuta, Yuji e Todo entram em ação, com este último instruindo Yuta a disparar o vazio roxo o máximo de vezes possível, enquanto ele e Yuji usariam o Boogie Woogie para evitá-lo. Depois que Todo é atingido por um Black Flash, Yuji assume a ofensiva, usando o Boogie Woogie e os fragmentos da barreira de Yuta para golpear novamente o Rei das Maldições. Ao perceber uma abertura, Yuji usa o Desmantelar na barreira da alma de Sukuna na tentativa de despertar a alma de Megumi, o que fez Sukuna vomitar os seus próprios dedos. Em seguida, Yuji utiliza o Santuário para tentar desequilibrar Sukuna, mas é novamente jogado para longe, sendo forçado a adotar uma postura defensiva. Todo, então, troca sua posição com a de Hana Kurusu para que ela pudesse disparar uma escada de Jacó contra o Rei das Maldições. Sukuna, no entanto, lança destroços para o alto e sobe pela luz em um esforço para matar Hana com Black Flash. Yuji corre atrás dele, enquanto Todo recebe o impacto do Black Flash pela Hana, lançando-os ambos em um prédio e deixando-os fora de combate. Yuji volta à ofensiva e atinge Sukuna, agarrando-o pelos tornozelos e arremessando-o contra um prédio. Ele tenta usar novamente o Desmantelar, mas é jogado para longe pelo punho recém-regenerado de Sukuna. Devido aos 2 Black Flashes anteriores, Sukuna havia recuperado a sua técnica reversa amaldiçoada e curado os seus ferimentos. Ele então lança uma série de ataques em Yuji, que tenta usar o Desmantelar mais uma vez, mas Sukuna desvia.
No entanto, para a surpresa de Sukuna, Yuji começa a formar sinais de mão. Graças ao treinamento anterior com Kusakabe, Yuji havia aprendido o básico sobre técnicas de barreira e consegue ativar a sua própria expansão de domínio, aprisionando Sukuna dentro dele. Dentro do domínio de Yuji havia uma estação de trem de suas memórias. Sukuna desperta sentado em um banco na forma possuída de Yuji. Yuji o cumprimenta e diz ao Rei das Maldições: "Vamos", deixando Sukuna completamente confuso. Enquanto os dois saem da estação, Yuji explica que havia criado esse cenário de domínio como uma tentativa de se comunicar com Sukuna enquanto eles caminhavam pela cidade onde Yuji cresceu. Yuji revela que recentemente ele havia retornado à cidade para o funeral de um amigo do seu avô, questionando-se se esse amigo teria feito o mesmo pelo seu avô caso ele ainda estivesse vivo. Eles continuam andando até chegarem a um parque onde Yuji costumava brincar e conta a Sukuna histórias de quando prendeu o pé em um balanço e deixou cair o seu brinquedo de slime em uma fonte. Yuji então avista flores de hortênsia e as confunde com glórias da manhã, o que leva Sukuna a corrigi-lo rudemente. Surpreso, Yuji expressa espanto pelo fato de Sukuna conhecer os nomes de flores diferentes, ao que Sukuna atribui o conhecimento às memórias de Megumi. Yuji então pergunta como Sukuna estava familiarizado com aquela cidade, se ele tinha acesso às próprias memórias, mas Sukuna se esquiva da pergunta, dizendo que não se importava em verificar. Enquanto caminhavam, eles chegam a outro parque contendo lagostins. Yuji desafia Sukuna a pegar um deles e Sukuna aceita o desafio. Sukuna consegue pegar um lagostim maior, enquanto Yuji pega um menor, porém mais raro, o que gera uma discussão entre os dois. Em seguida, eles passam por uma loja de departamentos que Yuji visitou quando tinha 5 anos de idade, onde havia um cinema no último andar, e continuaram andando até verem a vegetação da cidade. Sukuna então pergunta se havia algum propósito em ver aquelas memórias, mas Yuji responde que ainda havia alguns lugares que ele queria visitar. Um desses lugares era a Fazenda Kouai, onde Wasuke, o seu avô, o levou uma vez para ver um estábulo. Yuji reflete sobre como Wasuke desempenhou um papel muito maior como pai do que seu próprio pai ou mãe. Ele conta uma história de quando vomitou depois de comer muito sorvete com o dinheiro de sua mesada, o que levou Sukuna a insultá-lo. Yuji então leva Sukuna para praticar arco e flecha, com Sukuna vencendo-o com facilidade devido à era de onde veio. O domínio muda para uma memória de inverno, enquanto Yuji relembrava momentos em que viu esculturas de neve no festival de inverno da cidade, bebendo chá de leite doce ao lado de seu avô após tirar a neve do quintal. Ele também lembra de ouvir sinos no Natal, o que o fez acreditar que o Papai Noel era real, apenas para perceber mais tarde que os sons vinham na verdade das correntes de neve nos pneus dos carros. Sukuna finalmente se cansa dessas histórias e memórias e exige que Yuji explicasse suas intenções. Yuji começa a refletir sobre as pessoas que influenciaram a sua vida antes de morrerem: seu avô, Wasuke, Junpei, Nanami, Nobara, Choso, Gojo e Mahito. Ele explica que, até recentemente, acreditava que a vida consistia em cumprir um papel definido e que, se morresse cumprindo esse papel, teria uma morte digna. Mas, com o tempo, percebeu que não era assim. Mesmo vivendo uma vida simples, criando uma família, passeando com um cachorro ou até se isolando sem deixar nada para trás, ainda há valor nos fragmentos de memória que restam, e é isso que dá valor à vida. Yuji afirma que a maneira como alguém morre não importa. O que ele não podia perdoar era a ideia de tratar essas vidas como algo insignificante. Ele diz abertamente a Sukuna que era por isso que o odiava e que os seres humanos não são ferramentas nascidas com papel pré-determinado. Não há uma resposta definitiva sobre o que faz alguém humano, seja bom ou ruim. Yuji então revela que trouxe Sukuna para o seu domínio para mostrar-lhe a vivacidade das pessoas que o Rei das Maldições considerava sem valor. Sukuna responde friamente que entendia tudo que Yuji estava dizendo, mas não sentia nenhuma emoção ou interesse naquilo. No fim, Yuji aceita essa resposta, enquanto Sukuna continuava a insultá-lo, chamando-o de fraco. Ele então percebe que Yuji o trouxe para esse domínio como um ato de piedade. Yuji confirma isso friamente e diz ao Rei das Maldições que poderia matá-lo ali dentro e que, se ele libertasse a alma de Megumi, Yuji pouparia sua vida, permitindo que Sukuna retornasse ao corpo de Yuji
como um receptáculo. Enfurecido, Sukuna declara que arrancaria a cabeça de Yuji e mataria todos que ele amava. Antes de lutar contra Sukuna, Yuji fala novamente com a alma de Megumi, que diz a Yuji que ele já havia feito o suficiente. Megumi revela que seu sonho era criar um mundo onde Tsumiki não sofresse injustiças e pudesse viver uma vida tranquila, vendo Yuji e Tsumiki felizes. Yuji então conta a Megumi que seu avô tinha câncer de pulmão e de vez em quando ouvia conversas sobre eutanásia. Ele explica como no passado não conseguia entender por que o seu avô recusava tratamento, acreditando que teria suportado os efeitos colaterais. No entanto, depois das dificuldades e horrores que enfrentou na escola Jujutsu, Yuji passa a entender o ponto de vista de seu avô e o quanto pessoas como ele sofriam diante da dura realidade. Ao chegar a essa conclusão, ele admite a Megumi que não poderia pedir para que continuasse vivendo após tudo o que passou, mas ainda assim disse com lágrimas nos olhos que sentiria a sua falta. Após essa conversa, Yuji volta à ofensiva para lutar contra Sukuna. Sukuna então lança o cesto de Vime vazio para anular o acerto garantido do domínio de Yuji e reduzir as chances de ser sobrepujado. Mesmo assim, Yuji continua lutando, mas é lançado para longe por Sukuna. O Rei das Maldições começa a zombar de Yuji, dizendo que inúmeros humanos seriam mortos em retaliação por tê-lo enfurecido. Contudo, devido às palavras que Yuji havia dito à alma de Megumi, este conseguiu recuperar o controle suficiente para invocar uma sombra e impedir que Sukuna pudesse se mover. Ao ver isso, Yuji sorri e corre para atacar o Rei das Maldições. Enquanto trocavam golpes rápidos, Sukuna acaba sendo dominado, deixando o cesto de Vime vazio prestes a se quebrar. Antes que Yuji pudesse atacar novamente, Sukuna usa o Santuário para quebrar a manopla de Yuji, descobrindo que Sukuna havia usado a mesma estratégia de Gojo, destruindo parte do próprio cérebro a fim de resetar a sua técnica amaldiçoada. Mas antes que Sukuna pudesse ativar a sua própria expansão de domínio, Yuji revela que a manopla quebrada escondia 2 dedos faltando. Sukuna percebe que isso significava que o dedo que Rika havia consumido era, na verdade, o dedo de Yuji, e não o seu próprio dedo, e que o verdadeiro 20º dedo se encontrava na sede Jujutsu. Nesse momento, Nobara Kugisaki aparece, revelando ainda estar viva e atacando o dedo de Sukuna com a sua técnica da ressonância, prendendo o Rei das Maldições. Yuji percebe que isso se devia a Nobara e chora ao saber que sua amiga ainda estava viva, enquanto o acerto garantido do seu domínio atingia Sukuna com o desmantelar. Yuji então se lança e golpeia Sukuna, fazendo-o cuspir um dedo, mas recebendo um golpe em troca. O Rei das Maldições assume que Yuji havia chegado ao limite devido à falta de cura e ao consumo de energia amaldiçoada dentro do domínio e tenta derrotá-lo de vez. No entanto, Yuji o desequilibra com um soco divergente e anuncia que era hora de acabar com o ciclo das maldições, literalmente o nome da história Jujutsu Kaisen, acertando Sukuna diretamente no peito com Black Flash, deixando seus olhos vazios. Com esse golpe, a alma de Sukuna é arrancada do corpo de Megumi enquanto o domínio colapsava, reduzindo o Rei das Maldições a uma massa amaldiçoada em desintegração, uma vez a figura mais poderosa da história do Japão, agora reduzido ao que sobrou de uma criatura pobre, vazia e miserável. Yuji então confronta o que restava de Sukuna numa última tentativa de diálogo, explicando que ambos eram iguais e que ele aceitaria Sukuna de volta no seu corpo. Contudo, Sukuna rejeita a oferta, elogiando Yuji por manter a sua fachada de compaixão por tanto tempo. Ele ainda lembra Yuji de que, até o fim, ele permaneceu sendo uma maldição, antes de finalmente se desintegrar em pó. E mantendo seu orgulho até o fim, assim termina a história de Ryomen Sukuna. E aí, gostaram do vídeo? Se você ficou até o final e gostou, não esquece de deixar novamente aquele like para esse vídeo mais que especial. Lembra de conferir a subscrição para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza de que você vai gostar também do resumão completo da batalha entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Se você tiver interesse e não assistiu ainda, é só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!